E se hoje for o último dia, tá tudo bem? É difícil parar para pensar nessa hipótese. Essa é aquela hipótese que a gente nunca cogita em qualquer plano, em qualquer ideia, em qualquer planejamento para daqui um mês, para daqui um ano, para daqui 5 anos. Mas eu acho que de todas as possibilidades ela é a mais certa de acontecer. Mas de uma certa forma é dor encarar isso. É dor encarar que, tipo, hoje eu posso tomar café pela última vez, de que amanhã pode ser o último dia que eu vou para a faculdade, de que nesse fim de semana pode ser o último fim de semana onde eu vou à casa dos meus pais, onde eu vou encontrar aquele amigo, onde eu vou sair com a minha esposa. E calma que a ideia desse vídeo não é ser um vídeo triste, ser um vídeo melancólico, não é nada disso, muito pelo contrário. A ideia é que com isso a nossa alegria seja ainda maior, porque a realidade é que o ser humano no geral ele vive planejando. O ser humano vive bolando planos, seja em relação acadêmica, em relação profissional, em relação familiar, em relação num trabalho, aonde quer que ele esteja, ele vive fazendo planos. Ou seja, ele vive para o amanhã, bem dizer, ele vive para o que está além dele, para o futuro, porque sempre que a gente alcança um determinado degrau, a gente já está com o olho no próximo. A gente já está observando o que está além daquele lugar que a gente chegou, pensando onde que a gente vai agora, qual o próximo passo, qual a próxima etapa. Tá, mas onde que está o erro disso? Onde que está o defeito? Onde que está o problema disso tudo? Nada disso é proibido, nada disso é algo ilícito. Não tem problema em apenas almejar algum lugar mais alto, em observar um lugar que a gente ainda não chegou e imaginar que a gente consiga, né? Realmente não tem. Mas qual é a sua prioridade? Será mesmo que a sua prioridade é sempre ficar naquela ansiedade daquilo que você ainda não tem? Daquilo que ainda não está nas suas mãos? Ou você consegue se sentir feliz e alegre por aquilo que você já é, por aquilo que você tem hoje em dia e aceita de bom grado tudo que vem a mais? O problema da primeira possibilidade, se você faz parte do grupo da primeira opção, que pensa sempre além no futuro, é que este mesmo futuro ele é incerto. Esse futuro é incerto. E eu não digo isso em relação à morte, em relação a morrer, a sofrer um acidente, nada disso, mas isso também entra, pelo menos deveria entrar na equação. Mas eu digo em relação à volta de Jesus. Eu digo em relação à volta de Jesus Cristo. Pois pensa comigo, que diferença faz a sua prioridade, a prioridade máxima da sua vida, ser o cargo profissional que você pode conseguir daqui 3 anos, se daqui a 1 Jesus pode voltar? E com isso não haverá mais um mundo, não haverá mais o país onde você iria viajar para esse cargo, não haverá mais essa vaga disponível, não haverá mais nada disso. Mas a sua prioridade foi aquilo que estava para o futuro, que nem se concretizou. Por que a sua prioridade está em algo que está tão distante, se você tem tudo hoje? Se tudo de mais importante você já tem a possibilidade de conseguir hoje. Eu acho que é essa ideia que nós conseguimos entender por trás de Mateus 6,33, onde diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não que eu não possa ter sonhos, não que eu não deva buscar uma profissão melhor, um futuro melhor, isso é importante, mas isso não pode ser a minha prioridade. Nós precisamos buscar primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, porque isto é o mais importante, porque amanhã pode ser que não dê mais tempo, entende? Você pode pensar, não, mas hoje eu vou estudar o dia inteiro para esse concurso aqui, e amanhã, outra semana, eu me preocupo com buscar os bens celestiais. Mas e se amanhã não dá mais tempo? Se amanhã Jesus volta, você buscou primeiro as coisas de Deus? Ou você deixou tudo isso de lado por prazeres, por preferências, por ambições? Ou você deixou de lado dizendo, não, depois que eu conseguir isso aqui, aí eu volto para Jesus. Depois que eu conseguir esse objetivo aqui, eu volto a ler a Bíblia, eu volto a orar, eu volto a me preocupar com Deus. Numa pregação que eu ouvi este tempo atrás na minha igreja, o pregador da noite ele falou algo muito profundo e que eu acho que faz muito sentido, ainda mais para essa geração atual, de que boa parte dos perigos não estão naquelas coisas que são ilícitas,
naquelas coisas que são proibidas, que nós não devemos fazer. Mas boa parte dos perigos estão nas coisas lícitas. Está naquilo que é permitido fazer, nas coisas que não têm mal. E por que a maior parte dos perigos estão nas coisas que nós podemos fazer? Porque a partir do momento que elas são lícitas, elas correm o risco de se tornarem as nossas prioridades. A partir do momento que não é errado fazer isso, muito provavelmente essa coisa pode virar prioridade na minha vida. Pode virar a coisa mais importante, porque não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim sonhar. Não é uma coisa ruim querer me formar para ter um trabalho ótimo. É verdade, mas essa ambição, esse desejo por subir profissionalmente pode muito bem virar a coisa mais importante da sua vida. Virar aquilo que preenche todo o seu coração e deixar Deus de lado. Deixar o mais importante de lado. E é por isso que eu faço a pergunta do início do vídeo. Se hoje for o último dia, tá tudo bem? Se hoje for o último dia, como tá a sua fé? Como você tá? O que você tem buscado? Quais são as suas prioridades? Se tivesse como fazer um exame que mostrasse imagens daquilo que preenche o seu coração por dentro, se tivesse como fazer isso, que imagem que ia aparecer? Ou melhor, se iam aparecer várias imagens, qual imagem que ia tomar a maior parte da tela? Será que ia ser um trabalho? Será que ia ser uma faculdade? Será que ia ser uma música, uma banda musical, um jogador de futebol? Será que ia ser uma série, um filme? Será que ia ser algum vício? O que ia preencher? Será que ia ser uma pessoa? A partir do momento que os céus se abrirem para a volta do nosso Senhor, não terá mais o mesmo brilho no mundo. Não terá mais o mesmo valor. Não terá mais o mesmo peso de que tantas pessoas pesam. Mas pelo contrário, as coisas celestiais, as coisas eternas continuarão com o mesmo valor, com a mesma importância. Então cuide para não atribuir valor àquelas coisas que na verdade só possuem preço, mas não um valor de verdade. Lembre-se que você está nesse mundo de passagem. Lembre que você não pertence a este mundo, que você pertence a outro lugar. Você pertence ao céu. A sua residência, a sua morada eterna, a nossa morada eterna está no céu. Então, não que você deva abandonar os seus estudos, não que você deva abandonar o seu trabalho, pedir demissão, mas apresenta todas as suas dúvidas, todos os seus medos, todos os seus sonhos, objetivos, apresenta ao Senhor. Pede direcionamento. Pede para que você não faça apenas a sua vontade, mas que você faça a vontade do Senhor, que você siga a vontade de Deus. E que caso na metade do caminho a vontade de Deus e a sua se encontrem, amém. Mas primeiro busca aquilo que é mais importante. Busca aquilo que realmente possui valor, que é a sua intimidade com Deus, que é a sua relação com Deus. Pois, e se hoje for o último dia, tá tudo bem?